Associação de Comunicação Espanhola, juntamente com várias associações de comunicação do Brasil, fizeram um levantamento que demonstrou que a maioria dos jovens prefere o jornal online atualmente do que o jornal papel. E muitos jovens criaram o seu próprio jornal online. E é por isso que a gente vai conversar com o Anderson Moraes, que é jornalista e criou um jornal Empoderado. Anderson, conta pra gente primeiro o nome do seu jornal, o Empoderado, e o sucesso que ele faz online e que também você tem o jornal em papel. Tudo bem, Rosa, é um prazer falar com todos vocês. O Jornal Empoderado, ele nasceu da necessidade de dar visibilidade a quem não tem visibilidade. Tem muita gente que tem o que falar, tem o que produzir, mas não tem espaço na grande mídia. Então, dar voz aos invisíveis foi assim que nasceu o Jornal Empoderado. E o seu jornal Empoderado, quando que você começou? Qual foi a ideia que você teve inicial? Eu já tenho esse trabalho de mídia já há um certo tempo. Juntamente com outros dois colegas, eu acabei criando a Rádio Resistência, que era web também, do amigo Alexandre Tavares. E dentro desse projeto a gente viu que dava para dar voz às pessoas dentro da mídia, dessa mídia tradicional. Daí a gente subverteu isso, trazendo para o nosso mundo. Na época era uma rádio estritamente esportiva. E aí ela acabou terminando, a rádio foi um período muito importante, foi um workshop, ela me ensinou muito sobre mídia, conheci muitas pessoas, aprendi com muita gente, aprendo até hoje com muita gente, e aí eu sempre escrevendo também como colunista, e daí num bate-papo informal, né, com um amigo, Anderson, acabou surgindo a ideia de um jornal, de um período que fazia parte de um coletivo de juventude negra. E a partir daí surgiu, e eu sou fazedor de coisas, eu gosto de produzir, eu tenho essa ânsia de produção, eu gosto do novo, eu gosto de experimentações, e o jornal surgiu disso. Juntou útil ao agradável. Precisamos, principalmente no momento que vivemos no país, que é um momento conservador de novas mídias, precisamos de pessoas que tenham blogs, sites, web rádios, e a partir daí nasceu o Jornal Empoderado, para dar voz aos invisíveis. Muita gente boa que não está na grande mídia e deveria. Ou às vezes até penso, será que essa mídia mereciam pessoas tão boas que tem aí fazendo tanta coisa legal? E uma coisa importante, essas pesquisas que têm demonstrado que a maioria dos jovens tem ido para o jornal online justamente porque ali ele vai procurar as matérias, ou melhor, os assuntos que são de interesse. O que você percebe com você, com o seu jornal? Você tem essa ideia desse público que está todo dia ou que vai ao seu jornal e comenta das matérias que lê? Aí que está, Rosa, a grande questão. Hoje, saímos daquela mídia tradicional onde, vou dar um exemplo na parte esportiva, era muito comum nós esperarmos no domingo um programa esportivo para saber contratação de jogador, para saber coisas em volta do mundo do futebol. Hoje não. Hoje você, pelo Facebook, pelas mídias sociais, você tem contato com o próprio jogador, com o próprio dirigente, e isso para todos os campos da arte, da ciência, da política. Então o jornal online, ele ajuda no que quesito? Ele deixa de ser passivo e ele participa, ele é agente da matéria. Então você acaba tendo um colaborador dentro do seu projeto, ele engrandece o seu projeto e não é mais aquela questão de eu sou a mídia grande, eu imponho uma informação, você consome e aceita. Você faz parte do processo, você critica, você elogia e você ajuda a fazer a matéria. Então, por isso que o online hoje deu tanto certo e ele não é o futuro, ele é o presente mesmo. E tem uma coisa, de todas as fases, ou melhor, de todos os temas que aparecem no seu jornal, qual deles, entretenimento, tem esporte, tem saúde, eu vi que, enfim, ele cobre praticamente todas as áreas de interesse de qualquer leitor. Mas qual delas, assim, que você percebe que as pessoas procuram mais, ou elas, depois de lerem, comentam mais? Eu acredito que existe um momento.
Se tem uma notícia política de suma importância, uma prisão por causa de Lava Jato, ela vai chamar mais atenção. Mas no entretenimento é muito interessante. Temas voltados a políticas sociais chamam muita atenção. Um desfile, como teve agora, onde só negros e obesos fizeram o desfile do Criolo, chamou mais atenção do que uma vitória de um time de futebol, ou então mais uma notícia de política. Então depende da matéria e o público que você está direcionando naquele momento. Pode ser que no mundo nerd, um quadrinho novo do Maurício de Souza, naquele momento seja mais importante e tenha mais repercussão do que uma vitória de um time de futebol também. E o verdadeiro também se faz. E por falar em futebol, eu sei que você faz parte do NECO, né? E você tem um time que é o seu time. Mas eu queria saber, para um jornalista, eu sei que é imparcial. Todos os times, todas as vitórias são comentadas, seja no Brasil ou de times internacionais, você comenta com imparcialidade, né? E conta pra gente o que é essa sigla NECO. Sim, todo mundo tem um time de futebol. O que acontece é, como que você lida com isso? Por você ter um time de futebol, muitas vezes você tem mais proximidade de notícias com esse clube. Mas isso não quer dizer que você não deva dar o mesmo espaço. Existe, por exemplo, eu também, junto com o Fernando, somos sócios de um site chamado futepaulista.com.br, e o Futepaulista a gente fala de todos os times do estado. E existe uma necessidade, até por uma questão humana, nós temos que começar a ser mais próximos uns dos outros. Até o momento que o país vive, eu volto novamente. No momento onde a gente vê um país rachado, um país onde existe uma polarização de ideias, é importante em algumas esferas nós estarmos juntos. É importante nós darmos voz conjunta. Então, o jornal, ele fala do quê? Para todo, para o público em geral. Então ali eu quero falar do Corinthians, que é o meu time, mas eu quero também destacar que o Palmeiras está na liderança de um campeonato, que o Guarani está lutando na série dele, que tivemos a morte, que eu até deixo aqui minhas condolências aqui ao torcedor do Cruzeiro que veio a falecer de uma forma lá no Mineirão não bem explicada, ainda esperamos conclusão desse caso. E temos que ter isso, temos que nos unirmos. No final das contas, dentro de campo, cada um torce pelo seu time, mas fora dele é importante demais as ações conjuntas. Voltando no NECO, o NECO é o Núcleo de Estudos do Corinthians. Nós pesquisamos a história do clube, já falamos sobre o papel da mulher no Corinthians, já falamos sobre as primeiras atas da história do clube, e é algo que eu quero muito que replique para outros clubes, porque temos que conhecer a nossa história. E o futebol, sendo paixão nacional, ele tem um papel muito importante social. E é importante manter essa história viva, né? Até para os mais jovens, né, que às vezes têm as visões mais modernas da coisa, futebol que virou um business, que virou futebol moderno, a elitização exacerbada, a gente consegue dar um freio em algumas questões e até por parâmetros, o mundo evolui, mas nós não podemos esquecer que antes do Ronaldo Fenômeno, de uma arena, de uma Copa do Mundo no Brasil, tem uma história. Nós temos que contar a história. A história, ela preserva e tem que ser preservada. Então, a partir daí, o NECO faz isso. Ele faz esse recorte de conservação de história, até para que os mais jovens, né, possam saber o que veio antes, né? E isso daí é muito bonito, é um papel do NECO que eu acho que tem que ser levado para outros clubes também. Nossa, bem importante, porque em relação à mulher, né? Nós, mulheres, não só na questão de nossos projetos, mas a mulher no futebol, muito importante, tomara que vocês consigam mesmo levar isso para outros locais e outros times. E por falar nisso, Anderson, para manter esse jornal assim, up to date, você conta com colaboradores, como é que é a sua rotina em relação a um jornal online que tem que ser atualizado com muita rapidez? Sim, o jornal ele é feito de pessoas, para pessoas, né? Ele é humano. A gente trabalha tanto ele tem 3 plataformas principais. Ele tem o impresso, que é mensal.
E ele tem o site, que tem as matérias mais contextualizadas, maiores, e a página que acaba tendo aquela matéria do dia a dia, aquele bate-papo rápido. E aí a gente conta ali com pessoas excepcionais e, além de grandes profissionais, são pessoas humanas que têm essa sensibilidade de entender o que deve ou não ir para casa, né, para a tela do celular ou do computador das pessoas. Temos aí a Aline Honorato, que ela faz o Você Sabia, que é um entretenimento, né, e é muito legal que ela dá aquela dica que às vezes é um monumento, como que surgiu o Parque do Ibirapuera, como que surgiu o Pelourinho, aquela dica do dia a dia. Você tem o Marcelo Belotti, que ele já foi setorista do Santo André, que ele faz a parte de esporte, também trabalha, ele também é um profissional, ele é coach. Você tem a Priscila, que chegou agora, tem o Vinícius, que é jornalista também. Você tem o Tom, que faz a parte que eu também gosto muito, do mundo nerd, ele fala de quadrinhos, ele é um especialista no assunto, muito bom, por sinal, uma joia rara também. Você tem muita gente, tem a Bruna, que fala de gestão de cidades, tem o Múcio, o Humberto, tem pessoas, a Lu Castro, a Lu é sensacional também, ela escreve na mídia grande também, dando essa visão de voz aos invisíveis, principalmente no que tange, né, o futebol feminino, que é muito maltratado no Brasil. Tem o Caê, meu amigo Caê também, que ele fala sobre futebol que ninguém mais fala, que é a várzea, né? Ninguém fala na mídia grande, é difícil você falar da várzea, ele fala com muita propriedade sobre a várzea. E assim nós temos muitos colaboradores aí, tem diversas formas de colaborar. Tem aqueles que escrevem no jornal, são muitas pessoas que escrevem. Tem quem ajuda a revisar o jornal, que é a Cris, que é uma pessoa sensacional, tem um carinho gigante por ela. Tem o Rafael da gráfica, da Graphic Quality, que roda o jornal impresso. O Ângelo, que faz a manutenção do site. E tem aqueles colaboradores que acabam vindo, agregando, né? Sempre diariamente aparece aí alguém que fala assim, tem uma matéria assim, como a Dinha, uma amiga lá de Cuiabá mandou uma matéria muito linda também. Então sempre aparecem grandes matérias aí e a gente aproveita da melhor forma todas. E você tem até colaboradores que são de fora do país, de outros países, não é mesmo? Conta isso pra gente. Eu brinco que tem mídia grande que tem dificuldade de ter sucursal e ter representante de outros países. Aí fica pegando ainda a matéria da Reuters. E nós temos essa alegria de ter o Dixon, de Luanda, que acabou aparecendo e falando um pouco do país e trazendo matéria para a gente. Então é com muita alegria, porque nós não temos um pé na África. A África e Brasil, elas são irmãos gêmeos, né? Assim como os outros países latinos que aqui estão. E isso é muito importante. Até porque a mídia chamada grande, ela não dá o espaço devido e fala da forma que ela acha que tem que falar todos os assuntos sensacionalistas. Existe flor onde tem guerra e também existe guerra onde eles fingem só ter flores também, né? E tudo isso, esse trabalho bem legal, importante, atual, que o Anderson faz no jornal, claro que acabou gerando, não é, comentários extremamente favoráveis, e você ganhou um prêmio, e recentemente. Então conta pra gente que sensação você, tão jovem, né, com um jornal, que tem essa equipe, mas de colaboradores que se esforçam com você, essa questão desse prêmio que você recebeu recentemente. Tive o prazer de ser homenageado. Vou até pegar aqui uma colinha aqui, desculpa. Academia Brasileira de Ciência, Artes, História e Literatura, em programa com o programa Pop Estilo, do apresentador Anderson John, meu xará, e também diretor do Centro Cultural Jabaquara. Fui indicado na categoria aí Comunicação. E eu fiquei extremamente feliz porque o jornal é um projeto de 10 anos que começou lá atrás, desde o primeiro dia que eu assisti a Lucas Silva e Silva. Passei para uma história muito longa aí, passando trabalhando numa rádio comunitária da Mãe Silvia de Oxalá, na região do Jabaquara, indo à mídia social, escrevendo coluna, fazendo a web rádio, como eu disse, até nasceu o jornal. Então é fruto de um trabalho que não é de hoje.
né? É um trabalho que é muito longo, mas é muito gratificante. Só que esse prêmio, na verdade, não é do Anderson somente. Eu, sem falsa modéstia nenhuma, eu falo que eu tenho uma equipe de colaboradores invejáveis. Então é Conceição Lourenço, que eu não tinha citado antes, e todos os citados é para vocês, é nosso. E para o Dixon lá em Luanda, todos que colaboram de alguma forma, que leem, é nosso. É um prêmio dos empoderados. Que maravilha. E posso contar uma coisa para todos? Parece que tem assim uma colaboradora que essa foi a mais importante até para que você começasse o jornal. A sua mãe, é verdade que a sua mãe colabora e foi muito importante para que você pudesse colocar esse jornal aí tão bacana, funcionando e com esse pessoal todo em cima, vendo e prestigiando? Eu não acredito que você chegue em algum lugar sem família. Mas há famílias e famílias. A Richthofen tem uma família. A minha é maravilhosa e a minha mãe é a rainha do lar e ela é a rainha de um lar muito feliz com o seu Maurício, meu super-herói. Eu falo que eu gosto de quadrinhos e super-heróis, mas eu não preciso buscar super-herói na rua. Eu já tenho um em casa, meu pai. A minha mãe, a primeira atitude com o jornal, que é algo memorável, foi que quando chegou o primeiro lote do jornal impresso, ele veio aberto, né? E tinha que dobrar para levar para as bancas de jornais e para as pessoas. E eu trabalho na Prefeitura de São Paulo, eu não tinha condição e eu não sabia como fazer isso, né? Vou pagar alguém para fazer isso, também meio sem grana, né? Tudo investido no jornal. E minha mãe, ela tem um problema de saúde, ela é diabética. E para minha surpresa, quando eu chego no outro dia, tem praticamente todos os jornais dobrados. Ela passou lá a tarde inteira dobrando. Então a vitória do jornal começa desde esse dia, dessa guerreira Dona Elô aí, que ajudou a dar esse impulso para mostrar que vale a pena, assim. E ela acompanhou ontem na premiação, estava junto com meu pai no lançamento. Então ela sempre está ali perguntando, e aí, como que tá? Ela opina. Então, o jornal já é vitorioso dentro de casa já. Então, e esse jornal que é vitorioso, e você empoderado, e um jornal empoderado, então acho que agora vamos convidar, não é, Anderson, todas as pessoas para irem lá na página do jornal. Dá um endereço para o jornal, para todo mundo, do jornal para todos, para que o pessoal possa entrar lá e desfrutar também dessas belas matérias e das várias colunas que tem o jornal. Eu vi o editorial, é muito interessante também. E você sabia, né, que também para curiosidade dos outros. Vamos dar o endereço do jornal, então. jornalempoderado.com.br, curta a fanpage, colabore, se você tem matéria, se você gosta de escrever, venha participar conosco. E uma outra coisinha rápida, só para terminar, o nosso posicionamento é dar voz aos invisíveis, mas dentro do site temos os visíveis. Se você tem um projeto cultural, seja qual for, se você está começando, procurando espaço, entre em contato conosco, que ali você pode divulgar sem custo nenhum o seu trabalho. Eu também vou lá, viu? Posso ir? Então eu vou. Como é que é mesmo? Empoderado.com.br. Vai lá. Não deu? Essa a informação deu. A partezinha final do... Você consegue pegar a parte final? Se você quiser, eu reproduz. Sim.